Pois é, esta música que nos últimos decénios tem unido a Europa é o prelúdio ao Te Deum de Marc-Antoine Charpentier, compositor francês do século XVII. E o Esferas teve a preocupação de, no Ler, Ver e Ouvir o Mundo de hoje, incluir esta música porque, por vezes, há europeus que acreditam que este é o hino europeu. Não, o hino europeu é Beethoven. É o final da Sinfonia número 9. Exato, é a nona Sinfonia de Beethoven, exatamente. Aqui nos Esferas, durante a semana, o Saber Europa, a rúbrica Saber Europa, leu, através desta maravilhosa voz de Jorge Rodrigues, textos de Stefan Zweig. Stefan Zweig foi seguramente o primeiro europeu a morrer de amor pela Europa. Eu creio que depois de se ler o livro que a Círia Alvim editou em Portugal e que se chama Recordações do Europeu, qualquer cidadão percebe que Stefan Zweig morreu por amor, morreu pela impossibilidade completa de voltar a viver, sentir e, no fundo, interiorizar essa cultura que ele tanto amava, que era a cultura europeia. O Parlamento Europeu é uma realidade política, jurídica, institucional, fruto desse amor que muitos outros tiveram pela Europa, nomeadamente os pais fundadores, e, portanto, o Parlamento é sobretudo uma realidade que incorpora a cidadania europeia. Do Parlamento Europeu saem anualmente milhares e milhares de diretrizes, como a Catarina disse há pouco. O Estado Europeu, ou os outros Estados, os 27, retificam, o que significa que trazem para a sua ordem jurídica decisões tomadas nas instituições próprias, nomeadamente na instituição que é o Parlamento Europeu. Catarina, queres-nos falar de algumas diretrizes que o Parlamento Europeu tomou e que o Estado português retificou? Sim, poderei mencionar algumas e que diretamente influenciam o nosso cotidiano. Por exemplo, as tarifas do roaming, ou seja, quando viajamos para um outro país que não o nosso, quando queremos utilizar o nosso telemóvel e fazemos alguma chamada, temos um preço a pagar por essa chamada. Ora, o Parlamento Europeu achou pertinente que se aprovasse uma nova legislação que baixasse os valores das tarifas extras que eram cobradas sempre que uma chamada ou uma mensagem escrita eram enviadas de um país que não o seu, de uma rede de telemóvel que não a sua. Ora, foram aplicados máximos de valores que vieram dar mais direitos aos cidadãos para comunicarem com as pessoas dos seus países sem pagarem tanto e sem que houvesse um abuso da parte das empresas telefónicas. Para além disso, temos outros direitos, como o direito dos passageiros, ou seja, as viagens que são feitas pelos cidadãos europeus. Quando existe algum tipo de alteração, algum tipo de falha a partir dos operadores de transportes, existem, por exemplo, atrasos ou cancelamentos, e desde que os cidadãos sejam vítimas destes atrasos ou cancelamentos, existe uma legislação que protege os cidadãos e que obriga os transportadores a resolverem o assunto e em que certos valores sejam devolvidos. Entre outros aspectos, como por exemplo os rótulos dos alimentos, os rótulos das bebidas, têm de estar na língua do país onde é comprado este produto, onde este produto é comprado para ser consumido, assim como a designação de todos os ingredientes tem de estar diretamente explícita nos rótulos para que os cidadãos saibam o que estão a consumir. Por exemplo, são alguns das decisões que saíram do Parlamento Europeu e que nos são tão familiares hoje, que os cidadãos pensam que é assim, que é acertado e que não haveria outra alternativa que não esta. No fundo, são decisões que saíram do Parlamento Europeu. Sim, decisões que saíram do Parlamento Europeu e que interferem muitíssimo com os nossos cotidianos. É o contributo dos Esferas para que os portugueses, os cidadãos europeus, percebam de facto a importância do voto no dia 7 de junho. É de facto, esta instituição, o Parlamento Europeu, não está longe de nós, ela invade-nos o nosso cotidiano, invade-nos a nossa vida de todos os dias e do Parlamento Europeu depende muitíssimo
as nossas relações com o tecido social, económico e político da Europa. E o Parlamento Europeu é, de facto, o espaço que melhor retrata esta metageografia que são 27 países, que apesar de discutirem muito e discutirem muitíssimo durante a noite e os dias para encontrar legislação comum, conseguem a proeza de ser um espaço único na história do pensamento político de toda a humanidade. De facto, é necessário aproximar o cidadão a estas certezas que agora foram referidas. E um passo importante foi dado em 1979. Hoje, o facto de irmos às urnas votar para o Parlamento Europeu parece-nos um dado adquirido, parece-nos uma atitude banal e a que muitos europeus hoje estão desligados. No entanto, em 1979 foi decidido que seriam realizadas as primeiras eleições, a primeira vez que os cidadãos iriam eleger os eurodeputados. Ora, este passo é importantíssimo para aproximar os cidadãos desta realidade. O que é certo é que ao longo dos anos, ao longo das várias eleições, temos vindo a verificar uma cada vez maior abstenção, ou seja, é necessário refletir quais é que são os fatores que afastam o cidadão desta grande instituição que afinal regula a nossa maneira de viver. Sim, é sobretudo muito importante que reflitamos na nossa relação com o projeto europeu, com o espaço europeu, com a nossa cultura e com a nossa mundividência europeia. Agora, eu dou-vos a escolher entre 3 músicas, embora no íntimo creio que vou saber quais vão escolher. É assim, como também estamos a homenagear França por causa do Stefan Zweig, dou-vos a escolher entre a Polka do Luxemburgo, a Valsa de Paris ou o Galope de Versalhes. Catarina, tu és a nossa convidada desta tarefa árdua, desta escolha que não é fácil. E a ver se eu adivinhei. Eu iria escolher talvez a do Luxemburgo. Ora bem, temos uma instituição europeia. É um pequeno país da União Europeia, muitas vezes pensa-se que está imerso nos países vizinhos, França, Bélgica. Não, é um país da União Europeia e que merece todo o espaço. E porque temos lá uma instituição muito importante. Exatamente, o Secretariado-Geral do Parlamento Europeu, portanto, é a minha escolha. Vamos então ouvir a Polka do Luxemburgo, tal como ela foi tocada no concerto de Ano Novo de 2008 em Viena, concerto esse que também é um fator de união da Europa. É transmitido em toda a Europa a partir de Viena no dia 1 de janeiro de todos os anos. O de 2008, ainda por cima, foi dirigido por um maestro francês, Georges Perretre. Então vamos dançar com a Polka do Luxemburgo. E foi a Polka do Luxemburgo, opus 60, de Joseph Strauss, tal como foi tocada no concerto de Ano Novo de 2008 em Viena, sob a direção de Georges Perretre, que esteve à frente da Filarmónica de Viena. Polka do Luxemburgo. E de referir agora também, já que viajámos até o Luxemburgo, que no Luxemburgo o voto é obrigatório e de certeza que os luxemburgueses não irão estar afastados das urnas no dia da eleição. As eleições são repartidas em vários dias, iniciam-se dia 4 de junho e estendem-se até ao dia 7, mas os resultados são divulgados apenas no dia 7. Em vários países são realizadas em vários dias diferentes. E juntamente com o Luxemburgo, a Bélgica, a Grécia e o Chipre são países que são obrigados, que obrigam, a legislação obriga os seus cidadãos a irem votar. E é curioso pensar que em Itália o voto foi obrigatório até 1992 e deixa-nos a pensar um pouco, será que o voto obrigatório é uma boa solução para combater a abstenção? Será que não? É o problema da discriminação positiva e das cotas. Precisamente. Muito bem, Catarina, muito obrigada pela tua presença uma vez mais no Esferas, muito obrigado, em Ler, Ver e Ouvir o Mundo. Brevemente regressaremos com outros temas. Assim Jorge, espero. Obrigada. Muito Jorge, obrigada. Até amanhã. Até amanhã, mas estamos sempre presentes, porque tu também estarás aqui amanhã no Saber Europa. Com a tua voz. Pronto, mas é assim. E vamos ficar com Callas em Paris. Maria Callas em Paris, acompanhada pela Orquestra da Radiodifusão Francesa e dirigida por este maestro que acabámos de ouvir à frente da Filarmónica de Viena na Polka do Luxemburgo.